Nós temos a questão do Stewart aqui, a questão 36 do exercício 3.7 do capítulo de regras de derivação. Aqui a gente tem dois gráficos, junto com uma equação, duas funções, né? Então ele fala que esse R denota a reação do corpo a algum estímulo de intensidade X. Então, seja esse estímulo como estímulo ao som, intensidade do som, intensidade da luz, ou seja o que for, o R vai ser o estímulo de alguma coisa. Seja, sei lá, os tímpanos aumentando por causa do som, seja o que for essa reação aqui do corpo. A sensibilidade S ela é definida como a taxa de variação da reação em reação ao X. Então, a variação da nossa reação aqui em relação ao X vai ser dado a intensidade. A gente pode achar a intensidade média, mas é interessante a intensidade instantânea em cada ponto. Portanto, o que a gente faz é derivar essa função. Então, o exemplo que ele dá é que quando a intensidade X de uma fonte de luz é aumentada, o olho reage diminuindo a área da pupila. Portanto, esse R aqui seria a área da pupila dada em unidade de área, a intensidade em candelas. A intensidade da luz, né? A fórmula experimental que foi obtida é essa daqui, esse R de X aqui. E ele pede duas coisas, que é para achar a intensidade, a sensibilidade, desculpa, para achar a sensibilidade, a equação dela, e para observar sobre os valores em baixo níveis de luminosidade. Então, é o que é perguntando se a gente esperaria isso. Então, veja, analisando aqui um pouquinho das baixas intensidades de luz. A gente tem, por exemplo, nesse ponto aqui, digamos, para começar a nossa análise. A gente tem um ponto X aqui e um R de X. E aqui nesse X aqui, a gente teria o S de X. Veja que, portanto, numa baixa luminosidade, a gente tem uma área do olho maior. A área do olho é maior. É o que a gente espera, né? Já que se a gente está no escuro, a nossa pupila dilata, ela aumenta de tamanho para poder receber mais luz. E se existe menos luz no ambiente, a sensibilidade desse olho vai ser menor. Já que tem menos luz, então vai ficar pouco sensível, não tem por que ficar sensível, já que não tem luz. É o que a gente espera. Observe que a sensibilidade aqui, ela está no quarto quadrante, né, do S negativo. E se a nossa intensidade aumenta, a gente espera que a sensibilidade seja zero, né? Então, que ela fique no máximo que ela consegue. A gente vai então trabalhar com essa equação aqui. Para a gente derivar o R de x, o D de x, a gente vai primeiro manipular essa equação para que fique fácil de trabalhar. A gente pode dizer que é o produto de 24x 0,4 com 1 mais 4x 0,4 menos 1. Portanto, para a gente derivar isso aqui, a gente teria algo desse tipo aqui. Digamos que seja uma função f de x multiplicada por uma função g de x elevado a menos 1. A gente pode usar também a regra de derivação para quociente de duas funções. E aqui, se a gente fosse usar, a gente teria que usar a regra da cadeia, né? A gente teria que derrubar esse menos 1 aqui, subtrair menos 1 que ficaria menos 2. Então, se a gente ficaria menos 2, ficaria ao quadrado embaixo, né? Dividindo, e depois a gente derivaria aqui dentro, que seria isso daqui, né? A gente também pode usar a regra de quociente, né? Que é o f de x por g de x.
a derivada disso daqui, né? Em função a x seria f vezes g menos g f sobre g ao quadrado. Portanto, qualquer uma dessas equações aqui de derivadas, dessas regras de derivações, deve funcionar, apesar de que essa daqui tem que ter um pouquinho mais de cautela, né? Já que a gente teria que usar regra de derivação para produto de funções e uma regra de cadeia aqui também, quando a gente fosse derivar esse segundo produto aqui, segunda partezinha aqui. Vamos utilizar a segunda, então. A gente teria, então, que derivando, então, a f' seria derivada dessa funçãozinha aqui, né? Dessa partezinha de cima. Então, seria 24 vezes 0,4 x menos 0,6, certo? Isso daqui zeraria porque é uma constante. E aqui a gente tomba esse valorzinho e subtrai um como regra de derivação que foi dada. A segunda função é 1 mais 4x 0,4. Mesma ideia para a segunda, então a gente teria 24 aqui, vamos colocar aqui primeiro a f, né? 40 mais 24x 0,4, agora a gente deriva g, que daria também 4x vezes 0,4 e aqui menos 0,6. Isso daqui é dividido por 1 mais 4x 0,4. Aqui não, calma aí. 0,4 e aqui é o quadrado. A gente tem que fazer umas pequenas manipulações aqui então para chegar a um resultado, né? Eita, tá atrapalhando aqui o negócio. Deixa assim mesmo então. Igual a gente pode abrir essas equações, a gente pode deixar assim mesmo, né? Vamos dar só uma simplificada nisso daqui, só para ficar mais bonito de se enxergar. Observe que aqui a gente consegue simplificar, né? A gente consegue simplificar essa partezinha aqui. E também... E só, né? E o outro fica embaixo ali. Certo? Vamos simplificar isso aqui só para ficar mais fácil de enxergar. Então a gente teria 24 vezes 0,4, 9,6, x menos 0,6. Eu vou deixar o menos 0,6 aqui em cima mesmo, esse x. Simplificando, isso daqui ficaria 1 mais 4x 0,4 menos 40 mais 24x 0,4. 4 vezes 0,4 daria 1,6. X menos 0,6. E aqui 1 mais 4x 0,4 ao quadrado. Então a gente teria essa expressão aqui como expressão da nossa sensibilidade em relação à intensidade x, né? A gente já fez análise aqui dessas duas funções, sensibilidade, viu que é condizente, né, pelo visto. Então, observe que se a intensidade for muito baixa, a sensibilidade vai ser também muito baixa. E, portanto, vai estar condizente já que existe pouca luz no ambiente. E quanto mais a intensidade aumenta, mais a sensibilidade aumenta também.
Se a intensidade é baixa, a área do olho é extremamente alta para poder captar mais luz, né? E se a intensidade é muito alta, a área do olho é mais baixa para poder não ficar muita luz, né? Então parece que está tudo conforme, né? Tudo conforme. A interpretação desses gráficos aqui é um pouco mais complicado, né? Mas o que tem que se atentar aqui é ao menos nas regras de derivação para como podemos chegar nessas equações e aí sim poder começar a análise, né? Então, primeiro a gente deve saber as regras aqui para poder derivar isso aqui corretamente, para que seja possível analisar. E, portanto, é isso.